Na verdade, Gersino, a partir do momento que você perdeu o sublimite, tá, você se torna, para fins estadual, municipal, uma empresa normal. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evox Podcast. Esse canal que trata de assuntos tributários, contábeis e econômicos, hoje traz uma galerinha de peso no bom sentido. Tá ok? Olha o bullying. Peso é o sentido bom da palavra, porque aqui tem bagagem demais. Aqui se somar vai mais de 50 anos, hein? Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase em contabilidade, um dos sócios do Grupo Evox. Estou aqui ao meu lado com o meu sócio, Gersino. Obrigado, Prazer. Obrigado, Darcy. Obrigado, Marcão. Obrigado, Tamar, por terem vindo. Pessoal, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Gersino Neto, sou especialista em Direito Tributário, com ênfase em transação tributária. Obrigado. Senhores, eu estou aqui um pouco... A gente foi reduzindo um pouco do currículo de vocês, tá ok? O Tamar falou para falar só isso aqui dele, Tamar Alves, obrigado por ter vindo. Tributarista e contabilista, especialista em ICMS. E Tamar, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Será um prazer estar aqui. Marcos Barbosa, pode ser assim? Pode também, Marcão. Pode ser Marcão? Eu ia falar, Marcão, né? Eu não vou conseguir ficar com esse negócio de Marcos Barbosa aqui, não. Marcão, ou Marcos Barbosa, advogado e contador, milita na área contábil e tributária há mais de 25 anos, ex-consultor IOB e cenofísico, dentre outras, que é aquilo que a gente reduziu aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco, Marcão. Eu que agradeço pelo convite, né? Espero estar contribuindo aqui com esse podcast. Vamos lá, pessoal. Eu que não havia falado do tema de hoje, eu creio que é um dos mais importantes e, aliás, as perguntas que a gente mais recebe aqui no escritório. E vamos começar assim. Empresa pequena ou média, sempre o melhor regime é o Simples Nacional? Outra. Empresa de grande porte, sempre o melhor regime é o lucro real? Onde fica o presumido na história? Então, eu queria saber de vocês, contadores, se essa pergunta é normal. Qual é o melhor regime? Sim. É definido por faturamento? É definido por tamanho de empresa? Onde eu devo entrar? Eu preciso de uma organização maior quando eu for em determinado regime? Então, eu queria que a gente começasse com isso, porque quando a gente fala da parte contábil, eu acho que essa é a primeira pergunta que acontece para vocês. Fiquem à vontade, senhores. Pode ir, Marcão. Primeiramente, a gente tem que analisar o quê? Porte da empresa, né? Margem de lucro, porque isso é muito importante. Então, imagina a seguinte situação. Eu sou uma empresa pequeno porte. Vamos iniciar com pequeno porte, então. Perfeito. Tem uma margem de lucro de 95%. Olha que lindo, né? Todo empresário gostaria disso. Margem de lucro de 95%? 95%. Que negócio é esse, Marcão? Me conta aí que eu vou... Né? Para ele, será vantajoso ser simples? Às vezes não. Sim. Às vezes presumido é muito mais vantajoso. Da mesma maneira, eu sou, de repente, uma empresa de lucro real. Minha margem de lucro é muito alta. É vantajoso ser lucro real? Não. Por isso que nos regimes hoje tributários, nós temos 4 regimes, onde nós temos lucro real. Para mim, é a forma tributária mais justa. Por que ela é justa? Porque eu tributo aquilo que efetivamente der de lucro. Sim. Presumido é uma forma tributária intermediária. Por quê? O fisco ele abandona o meu lucro, ele faz uma presunção de resultado. Então, por exemplo, se eu vendo mercadoria, o fisco determina que a minha margem de lucro seria 8%. Se eu vendo combustível, ele determina que a margem de lucro seria quanto? 1,6%. E se eu sou prestador de serviço, a minha margem de lucro seria 32%. Tá. Então, o que acontece nessa sistemática? Sempre que eu estiver olhando os regimes tributários, né, eu sempre analiso o quê? Minha margem de lucro. Porque baseado nisso, né? E olha que falar de justiça tributária no Brasil é complicado. Senhores, eu vou iniciar fazendo uma simples pergunta, vou direcionar o Marcão. Marcão, primeiramente, quem pode ser optante pelo Simples Nacional? Primeiro, assim, Darcy, o Simples Nacional, nós temos limite de faturamento. Então, se eu faturar até 4.800.000, eu posso optar pelo Simples Nacional. Se eu optar acima de 4.800.000, está vedado. Se eu faturo mais de 4.800.000... Mais de 4.800.000, você já perdeu. Eu já não tenho opção. Você não tem opção por quê?
A Constituição Federal ele determina que as microempresas e as empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado. Entendi. E aí nós temos o segundo agravante. O Estado ou o município me dão um sublimite de 3.600. Então, ou seja, eu tenho que ter 2 controles. Olha aqui o que o Marcão falou, pessoal. Isso é muito importante, porque toda reunião que nós fazemos com empresários, a pauta é o limite federal. A gente não vê a pauta nunca, o limite estadual e municipal. Sim. Né? E isso é muito importante, porque até é uma situação que o Itamar se depara muito com ela, é de empresas que vêm para vocês e quando vocês vão fazer uma análise, falam assim, peraí, você tem um endividamento no Estado. Né? E por que disso, Itamar? É porque normalmente é o que o Marcos falou, Gessino. Eles estão sempre olhando só o limite federal, que é os 4 milhões e 800, sendo que o Estado ele é 3 milhões e 600. Então, ele fica pensando sempre no federal, esquece o sublimite e vem, está tudo certo. Quando chega que você vai ver, ele está com uma dívida no Estado, porque ele ainda não foi notificado, porque ele já foi excluído do Estado 1 ano, 2 anos. Sim, e aí, então, na prática, essa diferença que ele ultrapassou, o Estado vai querer receber fora lá da DAS do Simples. Fora da DAS do Simples. E ele pode continuar no Simples Nacional, que aí ele está no Nacional, no Federal. Tem os benefícios lá da parte da Folha e está etc. Está fora do estadual. Então, isso é um problema seríssimo. Marcão, e Itamar, então, ok, já está claro aqui que se eu tenho um faturamento acima de 3 milhões e 600, eu tenho que ter toda uma preocupação com o tributo estadual ou municipal, a depender do meu ramo de atividade. Se eu vendo mercadoria, se eu tenho serviço, etc. Mesmo estando no Simples. Mesmo estando no Simples, né? Ok. Eu não estourei o teto federal, mas estourei o teto municipal e estadual. Além disso, no que se refere à escrituração, né? Vocês que fazem a escrituração, contadores. Tem alguma outra coisa? Basta o contribuinte ir lá, emite uma DAI, por exemplo, uma guia? O que mais que tem que fazer, Marcão? Como é que é isso? Na verdade, Gersino, a partir do momento que você perdeu o sublimite, tá, você se torna, para fins estadual, municipal, uma empresa normal. Você tem que entregar guia. Peraí, isso tornou normal ainda estando no Simples? Mesmo estando no Simples. Então, ou seja, nós temos declarações acessórias que nós vamos entregar no Simples Federal. Vai declarar, Ele vai fazer a apuração do DAS normalmente, Sim. só para o aspecto federal. E eu sou o contribuinte normalmente para ICMS. Então eu vou ter que fazer, por exemplo, São Paulo que não caiu a GIA ainda. Tenho que fazer a GIA. Tenho que fazer a DEFIS. Tenho que fazer a apuração do meu ICMS, normalmente, crédito e débito, respeitando o regime da não cumulatividade. Tá? Por quê? Eu perdi o quê? O direito de recolher num DARF único e simplificado, a qual a Constituição me dá esse direito. Já que os estados e os municípios estão nos dando o quê? Sublimite. Então, esse é um cuidado que nós temos que tomar. Marcão, mas isso é muito importante, e porque imagina que na cabeça, quando chega um empresário novo, ele já tem na cabeça que o limite é 4.800. Mas é aquele negócio, quando o Simples te quebra, Isso. é antes dos 4.800. Isso aí. É quando você chega numa conta de padeiro aqui, 300 mil por mês, que dá 3.600 anual. 3.600 anual. Então o barzinho que fatura 300 mil por mês, logo ele vai ter que pagar o ICMS por fora. Isso, normalmente. Normalmente. Por quê? Porque hoje o Estado, pela Lei Complementar 123, ele simplesmente determina 4.800.000 federal, porém os municípios e estados têm um sublimite de 3.600. Marcão, não está na hora de aumentar isso não? Não tem falado isso, discussão? Pelo menos na reforma tributária ninguém se comentou. Né? Existia uma discussão que esse limite aumentaria, só que até a presente data não tem nenhum projeto. Já houve discussões, já né? teve, sim, porque o empresário, na verdade, 7 assim, milhões, ele faz né? o planejamento tributário dele e ele está fazendo quanto? 4.800. Mas, na verdade, não é 4.800. É 3.600 estadual e municipal e 4.800 para o federal. Então, estão se pedindo a unificação. Né? Quando saiu a lei complementar, a 123, era pior ainda. Norte e Nordeste, o sublimite era menor. Só para você ter uma ideia, no Acre era 1.200.000. Nossa. 1.200.000. Rondônia, 2.400.000. Meu Deus. Então, ou seja, eu brinco, né? Que quando eu estou dando aula e às vezes quando vai algum cliente no escritório,
Eu brinco que não é simples nacional, é o complicado nacional. Sim. Porque assim, eu tenho que me atentar a Vários fatores. fatores, porque senão eu quebrei o meu planejamento. E Marcão, dentro disso, uma situação que, vamos imaginar que estourou o limite, certo? E aí eu já estou falando isso porque com certeza tem alguém que está nos ouvindo que já está preocupado. Fala, meu Deus, estourei o limite, estou devendo o Estado, e agora? O que eu vou fazer? É possível ele retificar isso, ele buscar no Estado a fazer essa estruturação que não foi feita no tempo certo? Como que ele resolve essa situação? No mês subsequente, Gestino, que ele estourou os 3 milhões e 600, ele se torna uma empresa normal. Normal, ok. Então ele já vai ter que recolher a guia de CMS dele normalmente, Sim. já vai ter que fazer a FD Ou ISS, contribuições, ou o ISS Sim, também, sim, né? sim. A regra também aplica a mesma. Porque ele perdeu o benefício dentro da onde? Dentro do Simples. Então Sim. ele só vai recolher os federais, e quando ele está fazendo lá o DAS, ele vai dizer o quê? Que ele não é contribuinte do ICMS nem do ISS. Então ele só vai recolher os tributos federais. Os municipais, ele vai recolher como uma empresa normal, RPA. Tá. E o interessante é que aí o que ele faz, assim? Vamos supor que ele saiu, foi excluído no mês de julho. Então ele vai fazer o recolhimento normal até final do ano, dezembro. Pagou tudo bonitinho, não tem débito nenhum no Estado, aí ele pode pedir a inclusão para o próximo exercício novamente no Simples Nacional. Não tem problema nenhum. Ele Não pode tem problema voltar nenhum, pro Simples certo, no Marcos? outro ano. Desde que E- faturamento Medo. 3. Sim, aí ele vai entrar de novo Isso. e talvez aí ele tome cuidado, Nessa- porque ele já teve. Tome mais cuidado. Mais cuidado. Mas veja bem, Marcão, a pergunta, eu vou ser mais específico ainda. Uhum. Eu fui excluído, dentro do exemplo que o Itamar acabou de dar. Eu fui excluído em julho. Perfeito. Fui E penalizado. não fui penalizado. O Estado me notificou, não fez nada. Meu contador Você recolher também. esse- Eu já separadamente. tô. Não tô recolhendo recolheu. separadamente. Eu tô fazendo tudo como eu fazia lá na DAS, normal. Sim. Normal. Quando chega, por exemplo, em novembro, aí eu me atento, que é o que, vamos imaginar, é o que pode estar acontecendo já com alguém que está nos ouvindo. Sim. Né? Apesar que nós estamos ainda praticamente no primeiro semestre ainda, né? Estamos no primeiro semestre. Mas o que eu quero dizer eu tenho uma declaração que eu não fiz pro Estado ou pro município. Além E eu do fui não recolhimento. perceber isso, fui tomar conhecimento disso agora em novembro, por exemplo, né? Como é que vai funcionar isso na prática? Eu posso ir lá no Estado e fazer essa declaração extemporânea? Pode. Na verdade, você deve. Deve É fazer. a lei de espontânea Essa é a pressão. pergunta. Você deve. Deve fazer. E aí, o que você vai fazer? Essa é a primeira pergunta, Pergunta. depois eu tenho mais. Entendi. Então, nesse caso, você vai fazer a denúncia espontânea, recolher os impostos que você não recolheu, entregar as declarações em atraso, e aí, aquele valor que você pagou dentro do Simples, de CMS, de SS, você vai entrar com um processinho para reaver esse valor de volta. Eu não posso compensar? Não, porque hoje, dentro do Simples, você só compensa tributos de mesma espécie. Então, INSS com INSS, PIS com PIS, COFINS com COFINS, imposto de renda com imposto de renda, contribuição social com contribuição social. Porém, eu não tenho a chamada compensação cruzada. Sim, sim. E vamos lá. Dentro desse débito e crédito, as regras vão manter as mesmas. Se eu tenho um produto que é ST, Isso. mantém a mesma coisa. Mesma O que situação. estourou, eu vou olhar se é ST, vou fazer tudo. Isso vai Sim. manter na mesma Na regra. verdade, assim, Gersino, você vai ser uma empresa normal. Eu brinco que você vai ter 2 regimes tributários dentro do ano. Tá, maravilha. Você vai ter o regime tributário federal simples, onde você vai entregar suas declarações do Simples, e você vai ter o quê? O seu regime tributário para o ICMS, para o Estado e para a Prefeitura. Certo. Vão piorar a situação, né? Vamos Complica piorar. mais ainda. Eu fico imaginando a situação. Esse contribuinte, ele entrou numa zona de prejuízo. Literalmente. Então, como é que ele tem a oportunidade de... Porque é o seguinte, o optante do Simples é no início do ano. Optar. Optar se dá no começo do ano. Perfeito. Agora, imagine que ele está no meio do ano e ele se depara numa oportunidade de prejuízo, porque ele está no Simples pagando como se fosse uma empresa normal, ISS e ICMS.
a pergunta que eu faço é a seguinte: ele tem a opção de sair? O que ele poderia fazer para sair ou não? Ele engole? Como é que Aí ele vai faz? sair só se estourar Então, os mas 4.800. o grande Só os problema, 4.800. o grande problema aí, Darcy, que olha o impacto financeiro que ele vai ter. Planejamento dele, Porque ele tem uma precificação baseada naquela alíquota naquela- do Simples Nacional. E aí ele sai e começa a recolher, dependendo da conta que o Marcos falou, de receita, né, de débito e crédito de ICMS, ele fica com débito. São Paulo, 18%. Sim. Ele não precificou isso. Então, cara, isso é... Não, e é 18 fora a alíquota do Simples Nacional. Então virou... Ficou muito maior. Virou 30, Não, né? imagina você Virou o 30. impacto financeiro que ele tem. Dependendo da empresa quebra. Quebra. Não, você imagina que... Como é que ele vai repassar isso? Imagina Não um bar. repassa. Formação de preço. Não dá pra fazer. Imagina um bar que está faturando 290 mil por mês. Como é que você explica para ele que se ele faturar 310 ele quebra? Então, e Porque como é a que... margem dele dava aquilo. Ou ele Isso. passa para 500 mil, ou ele fica nos 290. Sim. Como é que ele... É engraçado isso, né? E ele tem um preço que ele Às vezes pode ele tem que aumentar deixar porque Ele E formatou. como é que ele segura o faturamento, manda o cliente embora? Será que... acabou. É complicado. Olha, Por demais. isso que a Sebrae determina que hoje, nas empresas do Simples, se ela passar de 5 anos, ela... E Marcão, sobrevive. E aí é importante, né? Você está falando de contabilidade, contadores. Não pensa só num contador. O contador hoje ele tem que fazer uma assessoria. Para uma, principalmente Planejamento, simples. né? Porque quando abre-se uma empresa de simples, é simples, ninguém se preocupa. Cara, é a empresa que você tem que ter mais atenção de todas, né? de todas. Por isso que eu até brinco, que é o complicado nacional, porque você tem que conhecer toda essa parte estadual, parte municipal, formação de preço, que é muito complicado fazer. E aí, nessa situação que está expondo, estourei. Legal, eu sou comércio, serviço, estourei os 3.600.000, perdi benefício no Estado, perdi o benefício no município. E detalhe, eu só posso pedir a exclusão quando? No ano seguinte. Ou se eu estourar os 4.800. Ou se eu estourar o 4.800. Tá. E dentro da questão, né? Eu tô pensando aqui para ajudar lá quem está nos ouvindo, nos vendo, e tá pensando nesse momento, meu Deus do céu, eu estourei, eu vou estourar daqui um pouco. Uhum. Teria possibilidade, Marcão, de algum, e Itamar também, fica à vontade para responder, Itamar, de algum regime especial para para essa diferença que eu vou passar a pagar direto para o Estado, por exemplo? Eu estou falando isso porque, por exemplo, nós pegamos o Estado do Mato Grosso, né? Nós temos alguns clientes eu vou seguindo o exemplo que você falou de um bar, né? Nós temos alguns clientes lá nesse segmento, bar, restaurante, etc. E tem um regime especial para esse setor na cobrança de ICMS, ok? Esse regime especial, eu posso adotar um regime especial para essa diferença ou eu sou obrigado ao débito e crédito? Na verdade, assim, dependendo do produto, você pode pedir o regime especial. Porém, no Simples, como ele já goza de um benefício fiscal, pela Constituição já te dá um diferenciado. Você já antecipou minha pergunta. Eu ia pegar nessa aí, Marcão. exatamente Eu ia lá isso. na lei Então, complementar. Não pode ter dois benefícios. Eu não tenho como ter benefício do benefício. Artigo Você 24 da quase- lei. Isso. Você quase teve, né? Quase teve. Vai que cola. Eu ia, Então, tipo- nessa situação, você, de repente, perdendo a opção pelo Simples, você realmente pode pleitear o regime especial. Mas depois que eu saí do Depois que você Simples, né? perdeu. Você é uma empresa Não, normal. vamos pensar no sujeito que não tem como ele sair. O faturamento dele está ali nos 350 mil. Não, nesse caso aí a legislação não permitiria. Por quê? Artigo 24 Isso, porque, da lei dois complementar. porque você não pode ter dois benefícios. Porque senão, automaticamente, você traria a desigualdade tributária. Entendi. Marcão, a gente não vai entrar, obviamente, nesse episódio na questão dos riscos, né? Mas nós sabemos que tem muitas empresas que usam alguma artimanha para poder ser excluída e tudo mais, mas isso aí a gente fala para um outro Aí, episódio. na verdade, Vamos deixar isso deixar para pro outro outro episódio. episódio. Isso Sim. Porque já, Né? a gente já fala de... Isso é longo. tema muito Complexo. bom e muita gente faz, né? Então, senhores, nós estamos diante de um cenário que não tem o que a pessoa fazer, então. Eu estourei o faturamento no Estado. Agora eu sou obrigado, vou ter prejuízo, é isso mesmo? Ou tem algo que o empresário possa fazer para corrigir isso? Até tem, assim, até tem. O que você tem que fazer? Fazer um estudo profundo, olhar a legislação com carinho e ver se adapta
a esse E se caso. o tiro não sai pela culatra, né? Não é, mas não é pegar, fazer, vamos ver. Não pode. Você tem que estudar e ver se adapta a esse cliente. Aí Cada caso é um cada caso. caso é um caso e Vai não depender vamos da- nem entrar nesse mérito porque é muita coisa, muita muito nuance longo, muita aí, né? nuance Muita que nuance. tem aí. Mas Tá. há possibilidade, sim. Tá. Agora, o Marcão disse um negócio aí que o Simples Nacional é um benefício e não pode ter benefício dentro do próprio benefício. Isso aí. Então, você pensa um caso que eu creio que seja clássico. Imagina um estado que a carne seja alíquota zero. Então, se ele fosse do lucro presumido, ele pagaria o PIS, COFINS e vamos supor que ela é alíquota zero de CMS. Então, ela pagaria o PIS, COFINS e IR/CSLL, mas não pagaria o ICMS, que compõe uma fatia grande daquilo que ele ia Que aí pagar. ele deu um benefício para aquele segmento. Mas se você vê no Simples do comércio, aquilo corresponde a 33%. Ou seja, no lucro presumido ele não paga, mas no Simples ele paga. Então a opção pelo Simples vai ficar mais caro que se fosse o presumido, ainda que ele faturasse R$1. É isso, Marcão? Essa é a ideia. Por isso que, de repente, falar que o lucro presumido ou simples, só o pequeno, e o melhor regime tributário para mim é o simples, não. Vai depender de algumas anuências. Precisa de um exemplo, planejamento, Precisa né, de para isso. planejamento. Eu preciso analisar o que eu estou vendendo. Imagine, por exemplo, eu sou uma padaria, um bar. Nós temos produtos monofásicos. Sim. E os produtos monofásicos eu posso excluir do simples. Porém, eu tenho um benefício específico lá da carne. Eu não posso gozar. O regime especial, por exemplo, do Regime ICMS, especial, esquece. eu não posso aplicar ele Sim. dentro da Simples, DAS, do Simples, isso. né? Por quê? Eu só vou explicar isso aí para o pessoal que está nos ouvindo, porque é o seguinte, uma coisa é uma alíquota zero, outra coisa é um produto monofásico. A essência muda. Monofásico alguém pagou para nós na cadeia anterior. Então, para um bar e restaurante, a Ambev, O imposto vou falar já o nome foi da Ambev, recolhido. pagou para ele na Sim. cadeia anterior. Na verdade, já houve o recolhimento. Agora um produto de alíquota zero, ninguém Sim. pagou. Então, só não para tem falar... tributação na saída, né? Tá, perfeito. É. Então, Marcão, aumentando um pouco essa situação aí, se eu abro uma casa de carnes, por exemplo, e eu... Um açougue. Um açougue onde no presumido seria mais barato. Isso. Então, por que ainda assim existe açougues no Simples Nacional? Qual que tem alguma vantagem no Simples Nacional em relação ao presumido? Onde ele economiza? Eu vou dar agora a resposta como contador, Tá, não como Vamos lá. consultor. tá. Como contador, qual é a vantagem de eu ter o simples? Eu tenho uma declaração por mês, considerando que eu não tenho submissão tributária. Sim. Minha fiscalização mais branda. E automaticamente, assim, eu não tenho aquelas declarações acessórias que eu teria como uma empresa de lucro presumido. Por exemplo, eu como uma empresa de lucro presumido, ou uma empresa de simples nacional, desculpa, eu como uma empresa de lucro presumido, Ou real. ou real. Pô, eu tenho que entregar ICD anualmente. Eu tenho que entregar ICF. Sim. Eu tenho que entregar FD contribuições mensalmente. Eu tenho que entregar a FD, ICMS e IPI. São Paulo, eu tenho que entregar GIA. Tem o Lalur para quem é do lucro real. Quer dizer, a quantidade de declarações acessórias É muito grande. é muito grande. Então E aí, ela fica- qual é outra vantagem que eu vejo? Recolhimento nunca data. Única data. Se o pessoal brincar, qual é a vantagem do simples? E o patronal, né? É isso que eu ia falar. Você já está do lá dentro. Mas você tem que. A análise ali eu acho que vai ser. Tem que ser nesse quantidade, assim, sentido, né? Declarações acessórias, elas são menores. Por que elas são menores, Darcy? Porque a Constituição determina que eu, como ME, eu, como EPP, eu tenho que ter tratamento diferenciado. Sim. E a partir do momento que eu tenho tratamento diferenciado, eu não posso ter, por exemplo, 50 declarações para entregar no ano. Eu não vou conseguir fazer. Porque eu não vou conseguir entregar. Sim. E aí que nós estamos partindo aqui para o fim, eu gostaria de fazer uma pergunta e ouvir aqui dos dois, né, a opinião. Aqui nós estamos falando, então, de se eu não tiver todo um planejamento, um cuidado no momento Fundamental. da escolha, Sim. eu posso ter um prejuízo gigantesco. Isso aí. E aí a minha pergunta é direta, né? Vocês como contadores e nós aqui como advogados. Como que vocês veem a parceria do contador com o advogado para um trabalho desse de assessoria e poder ajustar toda essa contabilidade, essa escrituração, todo esse tributário aí das empresas? Essa pergunta é ótima. Muito Ele vai responder boa. como advogado. Porque tem um mito no mercado Que é inimigo, né? Se nós somos inimigos. dessa briga, né? Sim. Dessa concorrência. Muito pelo contrário, né? Essa parceria ela tem que ser, ela é
Eu acho, É eu e ótimo. Itamar, eu entendo como obrigatório. É ótimo. Por quê? Você pega um advogado, ele tem todo o conhecimento jurídico, os regulamentos da lei e todo o regulamento tributário. E o contador tem a expertise toda a escrituração Das normas, contábeis e das normas financeiras. E, Então, todas as obrigações acessórias tem que cumprir, junta né? os dois, cara. Você tem condição de dar um belo atendimento, uma assessoria para o seu cliente. Então, é mito esse negócio da Eu concorrência. até adicionaria um consultor financeiro nesse caso. Porque às vezes fala o simples é o melhor, o simples vai te quebrar, o presumido vai te quebrar, o real vai te quebrar, e aí entra a consultoria financeira no meio. Para ajustar Que- valor que- de produto que é isso? e uma série de Que coisas. é isso, que é exatamente É isso. verdade. O contador tem esse conhecimento das normas financeiras, Sim. que junta com todo o conhecimento jurídico do advogado, uma união perfeita, parceria Ó, perfeita. só para lembrar que o nosso canal aqui é contábil, tributário e econômico, tá? Sim, Eu brinco que é o casamento perfeito, né? Porque a partir do momento que você faz o planejamento, você pode até decidir. Eu vou ser simples, porque eu não tenho informações, Sim. mas nada impede, de repente, eu ter paralelo um lucro real e no final do ano fazer o comparativo. Porque tomada de decisões. Sim. Eu automaticamente tomei, eu só- fiz a opção pelo simples, Sim. fiz gerencialmente o lucro real presumido, E e final do ano chego para o empresário e falo assim, olha, você tem esse valor, você tem essa situação. pessoal, pra vocês entenderem e olha o nível do detalhe aqui que foi que o Marcão acabou de falar. Olha que interessante. Ele não falou de você ter dois regimes, que isso é impossível, tá? E o que ele quis dizer é, a empresa está no Simples Nacional e já em paralelo uma consultoria simulando como se ela tivesse no lucro real para fazer esse encontro de contas e falar qual o melhor, o lucro real, o simples ou o presumido, para tomar de decisão do próximo exercício. Próximo exercício. Olha o nível aqui que nós estamos tratando de consultoria e assessoria. Porque senão, é o que a gente falou aqui, quebra o empresário. Sim. Você quer- Uma tomada de uma decisão errada quebra o empresário. Né? Sim, eu queria. Eu não sei o que me deu na cabeça. Eu acreditei que a gente ia falar nesse episódio de lucro real, lucro presumido, abrir várias empresas do Simples, o que o pessoal tem feito no meio do caminho, riscos, o que pode, o que não pode, e a gente só fala do Simples. Isso depois é bacana, Mas foi é bom bacana, pra você ver porque que é o Simples longo. É a maioria das É longo, empresas, cara. né? Então, Sim. É longo. então é importante. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar um próximo episódio para a gente falar de quê? Para falar de algumas situações como ter uma empresa no lucro real e abrir outra no Simples, botar funcionário, ótimo. abrir várias empresas no Simples. Eu tenho, conforme o faturamento vai aumentando, vai abrindo empresa Vai no abrindo Simples. empresas. Aí vai pegando Onde entra o crime, onde irmão, entra, o filho, vai pondo como sócio. Ótimo vai ficando- esse tema, viu? vamos Gessino? um próximo tema falar disso, dessas Maravilha. situações, para poder explicar se é crime, se é sonegação, se não é, Na se eu verdade, posso você fazer, também se eu não pode posso. acontecer aquela situação. Virar grupo econômico. Se é um grupo econômico, Sim. como Isso aí eu posso é fazer. bom a gente falar. Vamos Fica o convite, Ótimo. então. Fica já o Opa, convite. Agradecemos já. Aceito. Maravilha. Aceito, né? Obrigado pelo convite. Já está feito o convite. Passou rápido. Pessoal, para quem tiver alguma dúvida, queira fazer algum tipo de pergunta, comentário, fique à vontade aí nos comentários para direcionar perguntas para nós. Pode direcionar a pergunta direto para o Marcão, para o Itamar, que nós passamos aqui a pergunta para eles e vamos fazer questão de responder vocês. responder todos. Tá? De todas as dúvidas que eventualmente vocês tiverem. Tá bom? Marcão, Tamar, Gersino. Muito obrigado. Muito obrigado a pela todos. participação. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado a vocês Obrigado, pelo pessoal. convite. Obrigado, pelo convite. Obrigado, Marcão. Até a Obrigado, próxima. Tamar. Valeu, um Valeu. abraço. Obrigado, valeu.